Olá, caríssimos. Nesta aula 7 e na seguinte, aula 8 do nosso curso, eu vou mostrar um modelo que é bem diferente dos modelos anteriores. Os modelos anteriores, como a gente analisou, eu usei muitas ideias do cálculo, né? Equações diferenciais, campos de vetores, e todos os exemplos tinham muito a ver com essa abordagem. E eram também exemplos que tinham uma coisa bonita, né? Todos nasceram dentro da ecologia, mas a gente foi observando, né, como que eles podiam ter leituras, né, interpretações em contextos diferentes. Esse modelo que eu vou falar nessas duas aulas é um modelo que nasceu no mercado financeiro. Ele não vai estar com uma abordagem baseada em equações diferenciais e sistemas dinâmicos, tem uma abordagem baseada em teorias de probabilidade. E é um modelo muito bonito, um modelo muito importante, muito usado. E ele tem umas considerações bem legais que eu vou fazer ao longo da aula. Ele chama modelo de crédito, Credit Risk Plus. Qual é o contexto? O contexto é que os agentes financeiros, quando eles fazem empréstimos, e essa noção de empréstimo pode ser uma noção no sentido amplo, eles têm que se precaver porque clientes podem não pagar, por diferentes razões. E eles têm que ter uma avaliação de qual é vamos chamar assim, um estoque de dinheiro que tem que estar guardado na instituição. Não precisa estar guardado, né, fisicamente, cédulas no banco, ele pode estar também investido, etc. Mas ele tem que ter uma garantia que cubra eventuais calotes, eventuais não pagamentos. Coisas análogas, que não chega a ser uma questão de dívida, né, de empréstimo, mas os agentes financeiros também, quando eles têm conta corrente, eles também têm que se prevenir de que eles podem ter como atender clientes que comecem a se dirigir ao agente financeiro e querem resgatar o seu dinheiro em moeda, em cédulas. Isso acontece, né, nas crises financeiras e muitas vezes gera problemas, né, do tipo fechar o banco porque não vai dar para atender a clientela. Essas situações todas são situações bastante nevrálgicas dentro do sistema financeiro. O que nós vamos falar é a situação de empréstimos, né? Então, o agente financeiro que tem que prever o montante de dinheiro a ser provisionado para cobrir perdas da carteira. Esse modelo que eu vou mostrar para vocês foi estudado, né, por uma aluna de mestrado que eu orientei e que ela se preocupou com uma coisinha que daqui a pouquinho vai ficar bem claro, que era o escopo de validade do modelo, até quando o modelo podia ser aplicado. Essencialmente porque ele foi concebido para um tipo de público em que a probabilidade de calote, né, de não pagamento, que a gente vai chamar de default, era pequena. E aí ele foi um sucesso, e ele passou a ser usado no mundo inteiro. E em alguns contextos em que essa probabilidade era mais alta. E a grande pergunta era, ele ainda é seguro para ser usado num contexto em que a probabilidade do default é um pouquinho diferente? É uma pergunta muito importante e muito sutil. Ele foi feito pelo banco Credit Suisse em 1997. Ele é muito usado no mundo. Algumas palavras que são palavras importantes nesse estudo, que aqueles de vocês que já estão envolvidos com trabalhos na área financeira, já leram, já trabalharam, já estagiaram, estão acostumados com essas palavras, mas alguns de vocês que ainda não tiveram uma vivência maior dentro desse mundo do mercado financeiro, tem algumas palavras que talvez vocês não conheçam. Então, crédito, bom, essa todo mundo conhece, né? Crédito é aquilo que foi um valor, um bem, que foi dado para uma outra pessoa usar e ela tem que devolver. No meu exemplo, o que interessa aqui é dinheiro que foi emprestado. Tá?
Carteira, a gente usa essa palavra carteira para falar do conjunto de empréstimos que foram feitos, do conjunto de alocações financeiras. Tanto no sentido da carteira de empréstimos, como também a gente usa essa palavra no nosso dia a dia, quando a gente faz investimentos, né, que é um pouco o contrário, né? A gente coloca o dinheiro no agente financeiro e a gente só quer ter certeza que ele vai conseguir nos devolver, né? Quando a gente faz investimentos, a pessoa que tem diferentes investimentos, ela usa essa palavra, né? A minha carteira de investimentos. Então, carteira é esse coletivo, né, das atitudes financeiras. Default é uma palavra que é o não pagamento. Então, quando a gente fala default, a gente está dizendo que o cliente não pagou. Ou porque não quis, ou porque não tinha dinheiro, qualquer razão, ele não pagou. E esse é um dos nossos, das ideias que a gente vai olhar o tempo inteiro. Exposição. Exposição é o valor que foi emprestado. Então, o agente financeiro, quando ele empresta um dinheiro, ele está com aquele valor exposto, ele está se expondo. A palavra vem desse olhar, né? A exposição de um certo banco, de um certo casa de crédito. Ele olha para tudo que ele emprestou e esse total é o quanto ele está exposto. É o quanto pode acontecer que ele espera receber, mas pode acontecer que ele não receba. Perdas é uma palavra que a gente usa muito, tem o sentido que tem usualmente em português. Lembrando que perdas podem acontecer por mais de uma razão, mas nós só vamos olhar as perdas por default. Mas para um agente financeiro ele pode ter perdas que venham de desvalorização de um ativo financeiro, outras razões que não sejam só o default. Mas nós estamos interessados aqui em olhar as perdas por default. Uma coisa que é assim, básica, agora eu vou falar algumas coisinhas de teoria de probabilidades para dar assim como, né, houve uma aula que eu falei de sistemas lineares para dar os subsídios conceituais para se entender os sistemas que a gente ia resolver, aqui eu também vou falar um pouquinho, algumas coisas simples de probabilidades. Então, imagine que nós estamos falando de uma exposição V, então é um valor a ser recebido pelo banco, a ser devolvido pelo cliente que tomou o empréstimo. Imagina que a probabilidade de default é μ. O produto P, é μ aqui, né? Ou P, eu só tenho que usar a mesma palavra, mesma letra, né? Senão fica sem sentido. O produto da probabilidade pelo valor é a perda esperada. Então, a perda que a pessoa espera tem a ver com probabilidade vezes o valor. Esse é o conceito de valor esperado que eu vou falar em seguida aqui, quando eu falar de variáveis aleatórias. Então, nós vamos usar muito a ideia de variáveis aleatórias. Então, eu vou comentar rapidamente o que é uma variável aleatória e dar dois exemplos de distribuições de probabilidades, que são aquelas que a gente vai usar no nosso estudo. Uma variável aleatória, como o nome diz, é uma variável que toma valores, pode ser numéricos, pode não ser, e que tem probabilidade de ocorrer. Então, ela está associada a uma distribuição de probabilidade. Um exemplo claro de variável aleatória, o lançamento de um dado. No lançamento de um dado, você imagina que o dado é equilibrado. Você tem 6 resultados possíveis
cada um com probabilidade de 1/6. Então, o espaço de probabilidade é um espaço em que eu associo a cada face do dado a sua probabilidade. Se o dado for equilibrado, é 1/6 para cada um. Aí eu tenho uma variável aleatória simples, que é a variável aleatória, eu jogo o dado e eu quero saber qual é o número que saiu. Então isso é uma variável aleatória, número na face do dado. Mas com o mesmo espaço, com o mesmo dado, com a mesma probabilidade de 1/6 para cada face, eu posso ter uma nova variável aleatória. A variável aleatória, lançamento do dado 2 vezes e soma dos resultados. Então, pode ser que eu queira olhar, não é o resultado de um dado, é o resultado de 2 vezes o lançamento. Aí os resultados vão variar de 2 a 12. E para cada resultado tem uma probabilidade. E nesse caso da soma de 2 dados, do resultado, não é mais 1/6, porque 1/6 é cada número no dado. Para essa variável aleatória, a soma da face do lançamento de 2 vezes, né, de 2 lançamentos de um dado, a distribuição de probabilidade é outra. Então a gente tem uma variável aleatória e sempre associada a ela tem uma distribuição de probabilidade. Que é aquilo que a gente usa como conceito de probabilidade, que já tem, né, é uma coisa que a gente já discutiu em outras aulas. Se vocês precisarem, a gente libera, né, aulas em que fale mais base de probabilidade para vocês. Mas é o básico de probabilidade. Mas o que eu preciso aqui é que essa função de probabilidade está associada com a variável aleatória, porque eu preciso ser capaz de calcular o seguinte: qual é a probabilidade de que aquela variável aleatória assuma um certo valor lá no espaço onde ela assume, onde ela toma valores. Então, a relação entre a variável aleatória e a probabilidade. Variável aleatória, lançamento de um dado 2 vezes e observação da soma. Tem que ter uma distribuição de probabilidade associada que é para cada face do dado é 1/6, mas eu estou jogando 2 vezes e olhando a soma. Então, o que eu tenho que ser capaz de fazer é responder uma pergunta assim: qual é a probabilidade de que a soma dos 2 dados dê 11? Então, aqui a variável aleatória assumiu o valor 11 e eu preciso saber qual é a probabilidade de que isso ocorra. Então, de forma super bem resumida, isso que é uma variável aleatória e a distribuição de probabilidade associada é essa probabilidade que eu sou capaz de calcular para dizer coisas dos eventos. Nós vamos trabalhar com 2 exemplos que vão aparecer no modelo de crédito. A distribuição binomial e uma distribuição de Poisson. O que é uma distribuição binomial? Uma distribuição binomial é o seguinte: você tem um evento que tem 2 possibilidades de ocorrência. Tipicamente uma moeda que você joga e ela pode dar cara ou coroa. Então, o resultado do meu experimento, ele é um experimento com 2 resultados possíveis. Por isso, binomial. E, bom, pode ser sim ou não, com probabilidade P, e o contrário, 1 menos P. Essas são as probabilidades dos 2 resultados possíveis. Ou acontece um dos eventos com probabilidade P, um dos resultados com probabilidade P, ou acontece o outro com a probabilidade complementar 1 menos P. Tá. Você pensa numa moeda, no sexo, no nascimento de uma criança, são uma série de ocorrências onde tem 2 resultados possíveis. O sexo da criança, a nascitura pode ser menino ou menina, a moeda pode ser cara ou coroa. No nosso exemplo, dado uma pessoa, ele pode pagar ou não pagar a dívida no dia previsto. Ele tomou empréstimo para que daí a X dias, X meses ele
pagasse a parte que ele deve, e aí no dia de pagar, pode ser que eles paguem ou não. Probabilidade P e 1 menos P de pagar e não pagar. Na nossa linguagem, probabilidade de default e de pagar. Muito bem. A distribuição binomial, ela responde a seguinte pergunta. Quando a gente executa N vezes o experimento. Então, eu quero obter o seguinte, probabilidade de K sucessos. Em estatística, a palavra sucesso não tem nada a ver com a palavra sucesso em português. Não quer dizer que é uma coisa boa. Sucesso é aquilo que você está observando. É uma coisa que choca um pouquinho os amadores. Né? Por exemplo, alguém que trabalha com estatísticas de taxa de mortalidade, ele pode chamar de sucesso uma morte, porque ele está contando mortes. Então, sucesso é quando ocorre aquilo que você está contando. Então, probabilidade de K sucessos em N ocorrências. Então, você tem um evento com probabilidade P de sucesso e 1 menos P de não sucesso. Você observa esse fenômeno N vezes e você quer saber qual a ocorrência de K sucessos. Por exemplo, no lançamento de uma moeda, você pode jogar a moeda 4 vezes e você quer saber qual é a chance de ter 2 caras e 2 coroas. Então, observa que quando eu falo isso, né, ter 2 caras e 2 coroas em 4, eu estou pensando assim, olha, pode ser cara, coroa, coroa. Pode ser cara, coroa, coroa. Pode ser cara, coroa, cara. Pode ser coroa, cara. Pode ser coroa, cara. Tem um monte de maneiras de ocorrer 2 caras e 2 coroas. Cada uma delas tem uma probabilidade dada. Imagine que a de cara é P e a de coroa é 1 menos P. Então, qual é a probabilidade de acontecer isso nessa ordem? Né? É P vezes 1 menos P vezes 1 menos P. Aliás, cada uma dessas tem essa mesma probabilidade. P ao quadrado, 1 menos P ao quadrado. Só que tem um monte de maneiras de ocorrer essa distribuição com 2 caras e 2 coroas. E a contagem disso é um problema de análise combinatória. Então, qual é a probabilidade de ocorrerem K sucessos em N lançamentos quando eu tenho 2 resultados possíveis, um é sucesso, um é fracasso, e as probabilidades são P1 menos P. A probabilidade de que a variável aleatória tenha o valor K é número binomial N sobre K, P elevado a K, 1 menos P elevado a N menos K. Esse N sobre K conta quantas maneiras a gente tem de obter aquilo que está sendo falado, que são K sucessos em N lançamentos, que é um problema de contagem, de análise combinatória. Aqui os P sucessos, os K sucessos têm probabilidade P, então P elevado a K, e o fracasso 1 menos P elevado ao resto, que é N menos K. Quando isso ocorre, eu tenho uma distribuição binomial para aquela variável aleatória. Então aqui, qual que é a variável aleatória aqui? A variável aleatória é lançamento de N moedas. Eu estou olhando, a variável aleatória toma valores e eu meço, o que a variável está medindo é a ocorrência de caras. E a distribuição de probabilidade é uma distribuição binomial, porque segue essa coisa que é do binômio de Newton. Tá. E eu tenho uma outra distribuição que é importante, que é a distribuição de Poisson. A distribuição de Poisson
ela tem uma distribuição de equação com parâmetros. Ela tem dois parâmetros. N e o ângulo θ. A Poisson com parâmetro θ, na verdade é um parâmetro só, parâmetro θ. O N, quando a gente fala que tem parâmetro N, é na binomial, parâmetro θ. É o seguinte, quando a probabilidade de ocorrer os K sucessos é dada por exponencial de menos θ, θ elevado a K sobre K fatorial. Aqui é menos. Quando essa é a distribuição, quando essa é a função de probabilidade, isso chama uma distribuição de Poisson. A distribuição de Poisson pode ser enxergada como uma distribuição binomial tomada no limite. Deixa eu explicar um pouquinho o que isso quer dizer. Então, nós podemos pensar no seguinte. Pensa que xn é uma variável aleatória, binomial, e tal que eu faço o seguinte, o produto n vezes a probabilidade de sucesso, que depende de n. Então, eu vou ter uma sequência de variáveis aleatórias. E ao invés, então, de ter um P fixo, para cada variável aleatória eu tenho um P, que é a probabilidade de sucesso. Tá? E imagine que eu faça isso de modo que esse produto seja constante. Ou seja, quando eu aumento o meu n, a probabilidade de sucesso vai diminuindo, porque eu tenho o produto da probabilidade de sucesso vezes o número de elementos fixo. E aí, bom, o binomial é que a probabilidade de que essa variável aleatória xn vale a k, por conta do que nós vimos aqui de distribuição binomial. Isso é n sobre k, é aquele Pn elevado a k e o 1 menos o Pn elevado a n menos k, para cada variável aleatória n. Agora eu faço o limite quando n tende a infinito. Ou seja, eu faço o limite quando n tende a infinito para cada variável aleatória xn. E isso é isso aqui. E elevado a menos θ, θ elevado a k, k fatorial. Isso aqui é um teorema de cálculo. Então, a variável de Poisson, ela é um limite de variáveis aleatórias binomiais. Tá? Bom, isso feito, vamos passar para o modelo
do nosso crédito. Então, o que eu vou imaginar? Que eu vou imaginar a seguinte variável aleatória. Número de defaults no tempo t. Então, essa é a variável aleatória. Depois, eu vou olhar uma outra variável aleatória, porque são duas variáveis aleatórias interessantes. O que o modelo quer? Primeiro, eu vou estimar qual é o valor esperado dessa variável aleatória. Quando a gente tem uma variável aleatória qualquer, a gente define uma coisa que chama valor esperado, ou é média, que é a soma da probabilidade de x ser igual a k vezes k. Qual é eu sei a probabilidade da variável ter o valor k. Eu multiplico isso pelo valor k e faço essa soma. Isso corresponde à ideia de média, ou de valor esperado. Então, eu vou olhar para essa variável aleatória e eu quero saber, no tempo t, quanto que eu espero de pessoas não pagando. Isso já é uma primeira etapa do modelo de crédito. A segunda etapa vai ser olhar não o que eu espero em termos de pessoas não pagando, porque pessoas diferentes têm exposições diferentes. Lembra aquele conceito de exposição? Elas tomaram empréstimos de valores diferentes. Então eu vou precisar melhorar a minha análise para olhar não a variável aleatória número de defaults, mas olhar a variável aleatória quantidade de dinheiro que foi perdida. E isso é um refinamento em termos desse primeiro modelo. Mas a primeira parte do modelo é essa variável aleatória que eu olho. Hipóteses. Sempre tem hipóteses nos modelos, né? Eu comentei isso na primeira aula. Os modelos são simplificações. E para conseguir manusear, a gente tem que fazer hipóteses simplificadoras. Quais são as hipóteses do Credit Suisse? É que a probabilidade de default é baixa para todos os clientes. Isso é uma primeira hipótese. E a outra hipótese é que os eventos de default são eventos independentes. Então, essa probabilidade baixa eu vou comentar depois mais sobre isso. E os eventos independentes. Essa também é uma hipótese simplificadora, que, veja só, né? O que quer dizer que os eventos são independentes? Quer dizer que se a probabilidade do João não pagar o empréstimo e a probabilidade do Paulo não pagar o empréstimo são independentes. Efeito que isso tem em termos de teoria de probabilidades, que interessa muito para o banco. Quando eles são independentes, a probabilidade do Paulo não pagar e o João não pagar, ou seja, ambos darem default, é o produto das probabilidades. Isso só ocorre nos eventos independentes. E para o banco isso é super importante. É uma hipótese simplificadora sem a qual a gente não consegue trabalhar. Só que ela não é muito real também, né? Isso é uma crítica ao modelo. Por que ela não é muito real? Porque, às vezes, eles são independentes. Se a vida está normal na sociedade,
a pessoa A não vai pagar por uma certa razão, a B vai ou não vai pagar por outras razões e uma não tem nada a ver com a outra. Mas em momentos de crise, que são momentos importantes, todo mundo está em crise. E aí todo mundo aumenta a probabilidade de que muita gente não pague porque não são independentes, estão todos no mesmo barco, né? Às vezes nos momentos críticos todos ficam afetados. Mas são as duas hipóteses do modelo. Então, a gente imagina uma carteira com N clientes, em que a probabilidade de default é baixa e que os eventos são independentes. E aí a gente vai começar a construir a nossa análise do modelo. E a primeira coisa que eu vou fazer, então, N clientes, eu vou chamar essa carteira de A. E A sendo um cliente isolado. A P de A é a probabilidade de default desse cliente. A gente vai introduzir uma função auxiliar, que chama função geradora de probabilidade. Essa ideia é uma ideia que aparece em outros contextos em que a gente estuda coisas com probabilidade, e é uma ideia absolutamente surpreendente. A função geradora de probabilidade, olha só, eu vou definir uma função de uma variável z, fazendo o seguinte: é a soma da probabilidade de eu ter n defaults, variável z elevado a n, onde o n vai de 0 até, a priori, infinito, mas, bom, está limitado pelo meu número de clientes. Bom, que eu posso imaginar que é grande. Essa função, se você me perguntar, o que essa função mede, o que essa função significa? Ela não tem um significado intuitivo óbvio. Sabe o que eu vou fazer com ela? Eu vou manipulá-la. Eu vou fazer um monte de contas usando essas hipóteses. Usando essas hipóteses, eu vou reescrever essa f. A hora que eu acabar de reescrever a f, eu vou olhar para a fórmula que eu vou obter e vou falar, olha aqui o coeficiente do z a n, eu escrevi de uma outra maneira, f, agora o coeficiente do z a n está aqui uma expressão que tem lá uma exponencial. Esse é o coeficiente do z a n. Tem uma exponencial aqui, tem um fatorial. E aí eu vou olhar surpreso e falar, então essa é a probabilidade de default, porque eu defini a função geradora assim. Olha que coisa sutil. Eu defino uma função auxiliar, não é tão relevante em tentar interpretar essa função de uma forma intuitiva. Eu vou manipulá-la, eu vou reescrevê-la. A hora que eu reescrever, eu vou olhar o coeficiente do z a n e falar, isso é a probabilidade de n defaults. E aí eu já sei como funciona o modelo. E o que vai aparecer aqui depois que eu manipular? Vai aparecer a distribuição de Poisson. É muito surpreendente. Tá? Bom, essa conta então eu vou fazer na próxima aula.